Boa noite aos irmãos, novamente. A gente está naquela série de 1 Tessalonicenses, estamos estudando essa carta. E hoje a gente vai entrar no capítulo 3. Para falar a verdade, hoje nós vamos expor todo o capítulo 3. Tá? Eu vou expor todo o capítulo 3. Hoje a gente finaliza o capítulo 3. Lembrando que nessa parte aqui a gente está dentro de uma seção da palavra de Deus, amém? Está dentro de uma seção da palavra de Deus, que vai do capítulo 2:17 a capítulo 3, verso 13, que fala justamente da preocupação e do desejo de Paulo em querer ver a igreja de Tessalônica, amém? E o tema dessa mensagem que a gente veio trabalhando ao longo dos nossos encontros é: há uma igreja em minha vida, né? A gente vê a importância que a igreja tinha para Paulo, como é que ele via a igreja na sua vida, e como é que, mediante essa história, porque na verdade, irmãos, para quem lembra, né, do que a gente já estudou aqui, essa história aqui, que a gente vê aqui, na verdade não é, Paulo ele não está ensinando uma doutrina diretamente. Aqui nós temos uma narrativa, ele está contando uma história, um fato, amém? Mas só que Paulo ele também ensina por meio da sua vida, por meio das histórias que o texto conta, amém? Então, a gente vai ver como isso que Paulo ele narra aqui, esses fatos aqui, como isso pode se relacionar com a nossa vida como igreja, amém? Então, caso os irmãos tenham alguma dúvida no final da palavra, ou pode anotar, pode perguntar, pode ficar à vontade, tá bom? Não precisa se vergonhar não, tá? Então, capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, a gente vai ler os 13 versículos aqui, amém? Então, Paulo diz o seguinte: por isso, não podendo mais suportar a preocupação em relação a vós, achamos melhor ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos dar ânimo na fé, para que ninguém fraqueje diante dessas tribulações, porque bem sabeis que fomos destinados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, já vos dizíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato aconteceu, como bem sabeis. Por essa razão, também não podendo esperar mais, procurei saber da vossa fé, pois tinha medo de que o tentador vos desencaminhasse e o nosso trabalho fosse inútil. Aí o verso 6. Mas Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre tendes afetuosa lembrança de nós e que desejai muito nos ver, assim como nós também a vós. Por isso, irmãos, vossa fé nos conforta em toda necessidade e tribulação, porque se estáis firmados no Senhor, nós agora vivemos. Pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós diante da grande satisfação com que nos alegramos por vossa causa diante do nosso Deus, rogando continuamente noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta da vossa fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, preparem o nosso caminho até vós. Verso 12, e o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor uns para com os outros, e com todos os santos, como também nós transbordamos em relação a vós. E o verso 13, para fortalecer o vosso coração, tornando-vos irrepreensíveis em santidade
diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com os seus santos. Amém? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar novamente. Querido Deus, novamente estamos orando aqui a Ti, em nome de Jesus, pedindo graça para que a gente possa aprender a estudar a Tua palavra. Dá-nos um coração reverente para com ela e que a gente receba como de fato ela é, palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Bom, como a gente já vinha estudando sobre a introdução da carta, no contexto da carta, Paulo ele havia deixado Tessalônica antes do desejado. Ele deixou muito rápido. Então, ele tinha um grande desejo de estar com os irmãos novamente. Ele tentou várias vezes, e conforme o contexto vai nos indicar, ele não conseguiu, exatamente porque Satanás tinha impedido ele. Isso está no capítulo 2, verso 18. Mas a razão de Paulo querer voltar a eles é que Paulo ele se via diante de Cristo no dia do juízo de nosso Senhor, quando ele fosse prestar contas. Obrigado. Quando ele fosse prestar contas acerca da igreja dos Tessalonicenses. A gente estudou sobre isso na aula passada. Então aquela igreja seria a prova do seu chamado missionário, de que ele foi chamado realmente para ser apóstolo, e seria a prova também da sua fidelidade ao seu chamado. Amém? O capítulo 2 vai dizer que aquela igreja lá, isso está do versículo 17 a 20, em especial o versículo 19 e 20, diz que aquela igreja lá seria a coroa de glória de Paulo, mostrando, como simbolizando que o seu trabalho missionário teve um sucesso, ele se saiu bem naquilo que o Senhor ordenou que ele fizesse. Então, irmãos, como a gente viu que ele não pôde ir visitar os irmãos, o que é que Paulo faz? Ele envia Timóteo, exatamente para saber como é que os irmãos estavam, que é exatamente disso que a gente vai tratar aqui do capítulo 3. Então, irmãos, a minha intenção aqui com vocês essa noite é destacar com vocês aqui 3 pontos, vai dividir o nosso estudo aqui em 3 partes, e eu vou buscar ver como esse texto se relaciona conosco, e por fim, a gente vai trazer algumas lições para que a gente aprenda sobre o que ele vem nos ensinar. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que Paulo envia Timóteo aos Tessalonicenses, está dos versículos 1 a 5. Vamos ler. Por isso, olha, Paulo diz: por isso, não podendo mais suportar a preocupação em relação a vós, achamos melhor ficar sozinho em Atenas. Um ponto importante aqui, irmãos, que quem lê com atenção, não sei como é que está a versão de vocês, quando Paulo fala assim, enviamos, né, por isso, olha, não podendo suportar mais a preocupação em relação a vós, achamos melhor ficar sozinhos em Atenas. Esse achamos aqui dá a impressão que Paulo esteja falando acerca dele, mas de outras pessoas, mas na verdade não. Aqui Paulo está sozinho em Atenas, amém? Silas havia ido para outro lugar, Timóteo havia ficado em Bereia. Então, embora esteja no plural, a gente isso aí é conhecido como plural epistolar, relacionado ao contexto das cartas da época, né? Mas o que Paulo está falando, ele está sozinho, amém? Então, ele diz: enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Cristo, de Deus, no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos dar ânimo na fé, para que ninguém fraqueje diante dessas tribulações, porque bem sabeis que fomos destinados para isso.
Pois quando ainda estávamos convosco, já vos dizíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato aconteceu, como bem sabeis. Por essa razão, também não podendo esperar mais, procurei saber da vossa fé, pois tinha medo que o tentador vos desencaminhasse e o nosso trabalho fosse inútil. Veja só, Paulo envia Timóteo para visitar a igreja de Tessalônica, porque Paulo não aguentava mais ficar sem notícias dele. Amém? O próprio apóstolo Paulo escreve no verso 1, ele diz, olha, não podendo suportar a preocupação em relação a vós, achamos melhor ficar sozinhos em Atenas. Para quem lembra, né, a gente tratou isso na introdução, Paulo ele havia pregado em Tessalônica, onde ele foi basicamente expulso pelos judeus, amém? Então, de Tessalônica ele parte para a cidade de Bereia, juntamente com Silas e Timóteo, que eram companheiros de missão dele, e de Bereia, Paulo, ele parte para Atenas, amém? Paulo parte para Atenas, enquanto Silas e Timóteo ficam na cidade de Bereia. Paulo ordena que os dois fossem visitá-los, fossem com eles a cidade de Atenas, mas só que Silas ele acaba partindo para outro lugar, se não me engano foi Filipos, e Timóteo em Atenas, na qual depois ele é enviado para a cidade de Tessalônica. Agora preste bem atenção, que o amor de Paulo pela igreja de Tessalônica, irmãos, era um amor tão grande, amém? Tão grande, que ele prefere ficar sozinho em Atenas, que para quem leu o livro de Atos 17, fala que era uma cidade que incomodava Paulo, por causa da sua idolatria. Além do mais, Timóteo, que é chamado pelo próprio Paulo como seu filho na fé, aquela pessoa que o próprio Paulo gerou espiritualmente, ele é chamado de seu filho na fé. Então Paulo tinha uma grande afeição por Timóteo, mas pelo bem-estar da igreja, ele prefere ficar sozinho numa cidade que o incomodava bastante por conta da sua idolatria. Então, irmãos, de Atenas, o verso 2 diz, que Paulo ele diz, no verso 2, enviamos Timóteo. Timóteo foi como seu representante, amém? Uma vez que Paulo ele não poderia ir. E ele, Timóteo, né, segundo Paulo, era, olha o verso 2 aqui, era o nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Bem, então Paulo não estava enviando qualquer um. Bem, Paulo estava enviando alguém que era comprometido com a causa de Cristo, com o Evangelho de Cristo. Era alguém que tinha um compromisso, amém? Ele estava comprometido com o serviço a Deus. Então, qual era a missão de Timóteo? Timóteo ele foi enviado lá para quê? Basicamente, ele foi enviado para fortalecer e animar a fé dos irmãos. Amém? Foi enviado para lá para fortalecer e animar a fé dos irmãos. É isso que diz no final do verso 2. Diz, olha, para vos fortalecer e vos dar ânimo. Amém? Para que ninguém fraqueje diante dessas tribulações, porque bem sabeis que fomos destinados para isso. Aí verso 4. Pois quando ainda estávamos convosco, já dizíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato aconteceu, como bem sabeis. Amém? A ideia aqui no verso 2, irmãos, que ele diz que Paulo envia Timóteo à igreja de Tessalônica. A ideia aqui, quando ele fala assim, olha, para vos fortalecer e vos dar ânimo, a ideia que é de encorajar e consolar por meio do ensino cristão. Amém? Ele ia trazer consolo, ia exortar, encorajar os irmãos a continuarem
servindo a Deus, continuarem em ação, o que demonstra aqui o cuidado pastoral que Paulo tinha com a igreja. Amém? Por quê? Porque essas provações aqui, elas poderiam facilmente desanimá-los. Por quê? Uma tribulação, ela exerce uma pressão fortíssima contra a fé. Amém? Mas só que Paulo, ele envia Timóteo exatamente, olha o verso 3, para que ninguém fraqueje, para que eles pudessem resistir diante dessas tribulações. O verso 3 continua, porque bem sabeis que fomos destinados para isso, fomos ordenados para isso. O que isso quer dizer? Bom, preste bem atenção, quer dizer que nenhuma aflição era acidental. Todas faziam parte do propósito soberano de Deus, e podemos dizer que até era o próprio Deus quem enviava essas provações sobre o seu povo, amém? E segundo as Escrituras, as provações têm o propósito de fortalecer a fé, de firmar a fé em Deus, fazer com que a nossa dependência esteja em Deus, amém? Trouxe aqui uma referência para vocês, para a gente entender o que eu estou falando. 1 de Pedro, capítulo 6, versos... 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Amém? Se vocês quiserem anotar aí, diz assim, olha, nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Bem, então, as provações, elas não eram surpresas, não deveriam ser surpresas para o povo de Deus, amém? Porque elas faziam parte do plano de Deus. Acerca do seu povo, irmãos, a gente pode dizer que é o próprio Deus quem envia as tribulações para que o seu povo passe por elas, segundo a gente leu aqui, e a sua fé esteja firmada nele, amém? Então essas provações, elas fazem parte do plano de Deus. Pois, veja o verso 4, quando ainda estávamos convosco, já vos dizíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato aconteceu, como bem sabeis. Então isso mostra, irmãos, que parte do trabalho de Paulo era ensinar que para aqueles que quisessem ter um compromisso com Cristo, as tribulações, as perseguições, os sofrimentos seriam inevitáveis. E eles são inevitáveis. Para quem quer seguir a Cristo, eles são inevitáveis. De certo modo, eles estavam os prevenindo. Ele estava prevenindo eles. Porque eles já... Olha, Paulo está falando, a gente vai sofrer tribulação. Isso faz parte da vida cristã. Então, Paulo estava armando eles de antemão. Amém? Paulo estava armando eles de antemão, para que eles não pensassem que aquelas tribulações fosse algo estranho na vida deles. Amém? Bom, eu separei aqui algumas passagens para a gente ver Paulo ensinando essa mesma verdade. Amém? Algumas passagens aqui falando dessa mesma verdade, que o sofrimento, as tribulações, as perseguições por causa do Evangelho de Cristo, elas são inevitáveis na vida daqueles que querem ser fiéis ao nosso Senhor. Amém? Atos 4, 22. Renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que, aí olha só, dizendo que em meio a muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Veja, dizendo que em meio a muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Outra, Filipenses 1, 29. Pois
por amor de Cristo, olha só, pois por amor de Cristo vos foi concedido. Quem concedeu? Deus. Vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Filipenses 1, 29. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. E 1 de Pedro, capítulo 4, versos 12 e 13 diz: amados, não estranheis a provação que como o fogo sobrevém, como se tivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Amém? Então, o sofrimento ele é inevitável para quem quer seguir de fato a Cristo. As aflições são inevitáveis. Aí, verso 5, então Paulo ele vai fechar aqui o seu pensamento, certo? Acerca da ideia dele querer visitar a igreja de Tessalônica. Amém? Pelo dele ter enviado Timóteo, porque ele ter enviado Timóteo. Então ele vai fechar o seu pensamento. Por essa razão, verso 5, também não podendo mais esperar mais, procurei saber da vossa fé. Amém? Queria saber como é que estava o estado da fé daqueles irmãos. E esse tipo, irmãos, de preocupação, ele era comum no ministério de Paulo. Bem, fazia parte. E esse tipo de preocupação, essa ansiedade que Paulo tinha, não era uma ansiedade pecaminosa, porque não era uma ansiedade que ele se preocupava consigo mesmo, era uma preocupação segundo Deus, por assim dizer. Amém? Porque ele estava preocupado com a igreja de Cristo, ele não estava preocupado com saúde física, ele não estava preocupado com riquezas, ele não estava preocupado com uma vida fácil, mas a preocupação, e isso serve para todos os pastores, a preocupação de Paulo era com o bem-estar, com o crescimento espiritual do povo de Deus. Amém? Veja, que ele queria saber qual era o estado daquela igreja, como aquela igreja estava. Amém? Verso 5, veja: pois tinha medo de que o tentador vos desencaminhasse e o nosso trabalho fosse inútil. Capítulo 2, verso 18, Satanás foi apresentado como um impedimento. Amém? Agora ele é apresentado como um tentador. Amém? A ideia aqui, a palavra tentador, ela significa, traz a ideia de tentar para destruir, para causar fracasso, para levar a praticar o mal, para levar a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Amém? Então, Satanás ele poderia usar esse sofrimento, amém? Satanás poderia usar esse sofrimento para desviar os crentes de Tessalônica do caminho da fé. Então, caso isso acontecesse, o trabalho de Paulo ele seria inútil, ou seja, ele seria sem sucesso, não seria frutífero. Mas, olha só, agora vem o nosso segundo ponto. Timóteo traz boas notícias para Paulo. Amém? Está dos versículos 6 a 9. Diz o texto, olha o que o texto diz: mas Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo boas lembranças da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre tendes afetuosa lembrança de nós e que desejai muito nos ver, assim como nós também a vós. O retorno de Timóteo dos Tessalonicenses traz consolo para Paulo. Amém? Seu medo, aquela preocupação que Paulo tinha em relação à igreja foi desfeito. Por que foi desfeito? Porque a igreja estava bem espiritualmente.
E quando Paulo ele traz o relatório para aquela igreja, esse relatório, ele possui dois elementos que fazem parte da vida cristã. Que elementos são esses? A fé e o amor. Amém? Lembrando que o amor, ele é resultado da fé. Amém? Então, o amor, ele deve fluir de uma fé em Cristo. Amém? Então, dois elementos que devem estar presentes em todo cristão, em toda igreja. Aí, dando continuidade, além disso, a igreja também tinha uma lembrança muito boa de Paulo, uma lembrança afetuosa de Paulo, e desejava vê-los também. Então, essa saudade era recíproca, também eles desejavam se ver. Aí, olha só, verso 7, que a causa do consolo de Paulo, por que Paulo foi consolado? Ele foi consolado pela fé dos Tessalonicenses. Olha o verso 7. Por isso, irmãos, vossa fé nos conforta em toda necessidade e tribulação. Veja, ele estava em Corinto, enfrentando grandes tribulações, e ele recebe a notícia de que seus filhos na fé estavam firmes, e isso o consolou. E aqui, irmãos, tem uma lição que a gente precisa aprender, que não tem alegria maior na vida de um pastor do que ver que aquelas pessoas que ele cuida estão firmes na fé, estão caminhando na fé. Isso é melhor do que qualquer presente. Saber que aquelas pessoas que o pastor cuida estão firmes na fé. Isso traz um consolo, um vigor a mais na caminhada. Por isso que Paulo fala aqui, veja, que o consolo que ele recebe foi tão grande, que ele se sentiu revigorado para enfrentar novas tribulações. Veja o verso 8, porque se estás firme no Senhor, nós agora vivemos. Bem, então ele foi renovado. E essa alegria de Paulo, que foi tão grande que a sua reação imediata foi dar graças a Deus. Verso 9, pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante da grande satisfação com que nos alegramos por vossa causa diante de nosso Deus. Algo interessante aqui no texto, irmãos, que a ideia que esse texto aqui de Tessalonicenses, capítulo 9, nos ensina, é que a alegria de Paulo era tão grande, mas tão intensa, que ele se via incapaz de oferecer ações de graças a Deus de uma maneira apropriada. Então ele se via incapaz de oferecer a Deus uma ação de graças que fosse a nível de Deus. Amém? Isso é a ideia que o texto aqui sugere para a gente. Isso quer dizer que Paulo ele estava profundamente grato pela vida da igreja. E o que nos leva ao terceiro e último ponto. Veja, Paulo ele narra o seu desejo, dos versículos 1 a 5, narra o seu desejo de visitar a igreja, com isso ele envia Timóteo para saber como eles estavam. Versos 6 a 9, a gente fala que Timóteo ele regressa do meio dos Tessalonicenses, justamente trazendo boas notícias daquela igreja, dizendo que eles estavam firmes, que eles amavam a Paulo, estavam firmes na fé, tinham lembranças de Paulo. E agora, o nosso terceiro e último ponto, é que Paulo vai encerrar essa sessão, vai encerrar esse pensamento, orando a Deus em favor dos Tessalonicenses, ou dizendo pelos Tessalonicenses, ou por causa dos Tessalonicenses, versos 10 a 13. Agora observe algo interessante. Segundo capítulo 2, verso 18, quem foi que impediu a Paulo de visitar os Tessalonicenses? Satanás, perfeito. Mas só que, olha só, aqui é uma lição para a gente.
Paulo ele não saiu por aí fazendo campanha de libertação. Paulo não saiu por aí, porque a gente tem esse costume, né? De acontecer algo de errado, a gente sai por aí repreendendo Satanás. Paulo não saiu por aí repreendendo Satanás. Ele foi diretamente orar a quem podia ajudá-lo. Ele foi orar a quem podia ajudá-lo, para que ele pudesse ver os Tessalonicenses de novo. Veja o verso 10. Rogando continuamente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta da vossa fé. Ele não saiu aí repreendendo Satanás. Não, ele foi tratar diretamente com quem poderia ajudá-lo. E somente Deus poderia ajudá-lo. A expressão aqui, noite e dia, indica a frequência e a intenção que Paulo ele orava, para que ele pudesse visitar a igreja. Mas veja, Paulo ele não se contentou em enviar Timóteo. Embora surtiu o efeito que queria, mas não se contentou. Paulo queria vê-los pessoalmente. Por que Paulo queria vê-los pessoalmente? O texto ele diz no verso 10, olha, ele queria ver o rosto, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta a vossa fé. Olha só que interessante, a igreja de Tessalônica era uma igreja que estava firme na fé, firme no amor, mas mesmo estando firmes, Paulo queria que eles crescessem ainda mais. Havia evidências, ou melhor dizendo, havia deficiências na fé deles, que ainda precisavam de correção. Essa ideia aqui, quando ele fala assim, suprir o que falta a vossa fé. Amém? Precisavam de reparos. Um exemplo, na própria carta, é que eles tinham uma compreensão equivocada acerca da volta de Cristo. Se Deus quiser, a gente vai estudar um pouco mais lá para frente, mas eles tinham uma compreensão errada acerca da volta de Cristo. Amém? Então, Paulo ele vai concluir aqui na sua oração, fazendo 3 pedidos. Primeiro pedido é que Deus abrisse o caminho de volta aos Tessalonicenses. Veja o verso 11. Olha, que o próprio Deus, nosso Pai e Jesus nosso Senhor, preparem o nosso caminho até vós. Amém? Verso 11, irmãos, aqui, talvez tenha algo aqui que a gente não consegue muito perceber, que é o verbo aqui, preparem. Amém? O verbo prepare aqui, que em português ele estaria no plural, certo? Mas só que na língua grega, ele está no singular. Amém? Esse verbo aqui em grego está no singular, e Paulo ele vai aplicar a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. O que é que ele está mostrando aqui? É que Deus Pai e Jesus Cristo são um. Amém? Eles são postos como iguais. Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade, e é esse Deus trino que Paulo ora para que ele abrisse o caminho de volta aos Tessalonicenses. Então esse foi o primeiro pedido, que Deus abrisse o caminho de volta aos Tessalonicenses. Segundo pedido é que Deus aumentasse o amor deles, verso 12, e o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós transbordamos em relação a vós. Porque Paulo ora para que Deus aumentasse o amor deles, porque pelo fato da igreja estar passando por várias tribulações, aquelas tribulações poderiam fazer com que eles se tornassem egoístas, porque a tribulação, ela pode endurecer, ela poderia endurecer aquela igreja. Por isso Paulo ora para que Deus aumentasse o amor deles, uns para com os outros, e não somente uns para com os outros, mas também para os de fora, principalmente para com os seus inimigos. E aqui entra uma lição importante acerca do discipulado. Amém? Nós que estamos discipulando, amém, uns aos outros, uma lição importante aqui acerca do discipulado, que quando nós nos amamos,
como igreja, quando nós nos amamos, nós estamos dando testemunho ao mundo de que nós somos discípulos de Cristo. Jesus fala, se vocês se amarem uns aos outros, veja, Cristo está falando que para a gente evidenciar que nós somos discípulos dele, nós devemos nos amar uns aos outros, a igreja deve se amar. Então, o amor, ele faz parte do discipulado. Pode dizer que até mesmo é a essência do discipulado. Amém? O segundo pedido é que Deus aumentasse o amor deles. E o terceiro pedido é que Deus os fortalecesse em santidade para a volta de Jesus. Verso 13, para fortalecer o vosso coração, tornando-os irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. O verso 13, irmãos, aqui, ele é um complemento, ele é a continuação do verso 12. Olha só. Jesus, ele vai vir julgar o mundo com todos os seus santos, que a gente pode entender aqui como sendo os seus anjos. Então, todos serão levados à presença de Deus. E Paulo aqui fala o seguinte, Paulo ele vai ter que preparar aquela igreja para a prestação de contas. E o desejo de Paulo é que aquela igreja estivesse isenta de culpa e santos na presença de Deus. A minha versão aqui, ela traz aqui irrepreensíveis, isentos de culpa, ou seja, que nada pudesse acusar aquela igreja. Nada pudesse falar assim, nada pudesse apontar o dedo daquela igreja e falar assim, olha, vocês praticaram coisas erradas. Não, isentos de culpa, santos. A ideia de santos aqui, irmãos, é separados para servir a Deus. Amém? Esse era o desejo de Paulo, e era por isso que Paulo ora. E Paulo reconhece que isso só seria possível se eles amassem uns aos outros. Amém? Então, irmãos, nossa exposição ela vai até aqui, mas como é que essas verdades se relacionam conosco? Como é que essas verdades se aplicam às nossas vidas como congregação? Então, para a gente relacionar essas coisas às nossas vidas, eu gostaria de finalizar destacando duas lições que a gente pode aprender com Paulo aqui. Amém? A primeira delas é a gente saber no que consiste o trabalho pastoral. No que consiste o trabalho pastoral? Veja, que esse texto aqui, irmãos, ele vai nos ensinar muitas coisas. Muitas coisas acerca do que consiste o trabalho pastoral. Além de mencionar que é um trabalho difícil. O trabalho pastoral, ele é um trabalho difícil, porque o pastor ele tem que saber como estão as ovelhas, ele tem que estar com elas, ele tem que cuidar delas, zelar pelo crescimento espiritual, agradecer a Deus pela vida delas e prepará-las para o encontro com Cristo. É um trabalho desgastante, que exige muito. Então, o que é que a igreja deve fazer? Orar pelos pastores, orar pelos seus pastores e não ter expectativas irreais deles, como se eles fossem homens que não pudessem ficar angustiados. A gente sabe que o grande índice de suicídio é com pastores. O grande índice de suicídio é com pastores. Então ore pela vida dos seus pastores, não tenham expectativas irreais, como se o pastor fosse um super-homem, como se os pastores não pudessem ficar tristes e angustiados. Amém? Muitas vezes um pastor, ele tem que consolar alguém do rebanho, mas muitas vezes não tem ninguém que o possa consolar. Então, o trabalho de um pastor, ele é um trabalho difícil. Então, talvez a melhor coisa que
se possa fazer por um pastor é orar por sua vida. Amém? E a segunda e última lição é que o cuidado da igreja também pode ser feito pela igreja. Amém? O que isso quer dizer? Aqui é um ponto importante. Isso quer dizer que não somente o pastor deve zelar pela vida da igreja. Amém? Não somente o pastor deve zelar, os membros também podem. É o nosso trabalho, ou melhor dizendo, é o nosso dever também demonstrar preocupação uns pelos outros, especialmente em relação à vida espiritual. Amém? Porque geralmente a gente se preocupa com a vida, com a parte física, das necessidades, o que é bom, não estou falando que isso é ruim, mas só que geralmente é muito difícil a gente chegar e perguntar: meu irmão, como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a caminhada na fé? É difícil a gente fazer isso. E é por essa razão, olha só, é por essa razão que a Bíblia vai nos ensinar da importância de nós congregarmos. Por quê? Porque é na congregação com os irmãos, na reunião, na comunhão com os irmãos, que nós nos encorajamos mutuamente. Hebreus capítulo 10, verso 25, Paulo fala, olha, não deixemos de congregar como é costume de alguns, pelo contrário, antes se encorajem uns aos outros, sabendo que aquele grande dia se aproxima. Mas a gente precisa ter um cuidado aqui. A gente estava comentando isso na oração de quarta-feira. Precisa ter um cuidado aqui, para que a nossa comunhão não se resuma somente àqueles encontros semanais na igreja, para que eles não se resumam somente na quinta-feira, na quarta-feira, no domingo. Geralmente são os encontros que a gente tem aqui na nossa igreja. Amém? Não, irmãos, a comunhão cristã ela vai além disso. Ela está no dia a dia. Como é que a gente pode fazer isso de forma prática? Visite o irmão, convide o irmão para tomar um café, para lanchar, convide para almoçar. Procure se inteirar. Não dá para visitar? Mande uma mensagem no WhatsApp, ligue. Amém? Então, procurem cultivar relacionamentos intencionais na igreja. Amém? Intencionais. Não há necessidade de esperar pelo pastor para visitar o irmão. Não, vai, visite, vá tomar um café. Talvez alguém possa estar angustiado, ligue para o irmão, peça uma oração, peça uma palavra, converse, compartilhe, porque, preste bem atenção, se a gente não faz isso aqui, enquanto nós estamos aqui, como é que a gente vai querer passar a eternidade juntos? Na verdade, porque esse irmão que está do seu lado aí, que durante a semana você não manda mensagem, não quer saber como está, ele vai passar a eternidade do seu lado. Bem, e aquilo que a igreja faz aqui é uma prefiguração do que vai acontecer futuramente. Amém? Então, duas lições que a gente aprendeu aqui, nesse texto que a gente estudou, acerca do que consiste o trabalho pastoral e que nós também podemos cuidar da igreja. Amém? Amém? Vamos orar? Querido Deus, finalizamos mais um estudo aqui da Tua Palavra, pedimos que ela penetre o mais profundo no nosso coração, que nós tenhamos de fato recebido ela como palavra de Deus, e que ela transforme a nossa vida, para que a gente possa servir, cuidar da Tua igreja, e darmos evidências de que nós somos de fato Teus discípulos. Peço a Tua bênção na vida dos irmãos aqui que vieram acompanhar a gente, daqueles que estão acompanhando pela internet, que eles possam também ter sido
edificados e consolados, encorajados por meio dessa palavra. É isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.